Eu tô aqui com a minha convidada especial, que quer muito aparecer, né? Bibi? 6 anos depois, né, Bibi? Vamos contar o que tá acontecendo com você? Vamos? Vamos contar o que tá acontecendo com o Guta? Tá com sono, fala. Hoje eu tomei banho, eu tô cansada. Né? Vamos contar o que tá acontecendo? Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar um like se você gostar desse tipo de conteúdo e de me seguir no Instagram, tá aqui embaixo, Sabrina Della Torre. Bom, gente, acho que há 6 anos eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre meu animal de estimação. Vou deixar o vídeo aqui embaixo. E também já fiz um vídeo falando das vantagens e desvantagens de ter o Golden. Eu acho que a palavra não é essa, mas é que para você saber quais são as coisas muito boas no Golden e as coisas que precisam ser pensadas antes de ter um Golden. Eu vou deixar os 2 links aqui embaixo para vocês. Até hoje a Bela só teve cistite, ela tem cistite recorrente, então é o que eu venho tratando basicamente há 2 anos. Foi o único trabalho que a Bela me deu nesses 6 anos. Ela nunca foi uma cachorra difícil de alimentação, ela nunca foi uma cachorra difícil de estômago, ela nunca me deu, na verdade, trabalho nenhum. Pra mim ela era uma cachorra assintomática, pra mim ela não tinha sintoma nenhum, só que ela sempre foi uma cachorra muito calma perto dos outros Goldens, isso eu sempre percebi, todo mundo falava. Eu sou muito preocupada porque eu perdi um cachorro com tumor, um tumor que estava bem grande, então eu acabo ficando um pouco paranoica, então eu sempre levo ela, mesmo que ela não tenha nada, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, para dar uma olhada no exame de sangue dela, para fazer uma ultrassom de abdômen, para ver se está tudo bem. Porque, enfim, eu sou noiada mesmo. Recentemente eu comecei a fazer também coração, porque ano passado eu fiz pela primeira vez, levei um susto porque ela foi diagnosticada errado. E aí eu comecei a realmente fazer o acompanhamento do coração dela. E aí esse ano eu fui fazer o acompanhamento do coração e pegou uma bradicardia leve, que não repercutia no coração. O que isso significa? Não é o coração dela que estava com problema, mas sim alguma coisa que estava influenciando e fazendo o coração dela bater um pouco mais devagar. Aí a cardiologista que fez o exame falou: Sabrina, só por desencargo de consciência, vamos ver os hormônios. A gente foi ver os hormônios, saíram os resultados, o colesterol e o triglicérides dela estavam muito alterados, principalmente o colesterol bem alterado, e aí a gente foi tentar descobrir por quê. Saíram os exames de hormônio e, infelizmente, a Bela foi erroneamente diagnosticada com a doença de Cushing. Gente, é muito complexo, eu nem vou ficar falando aqui muito sobre isso, porque eu li tanto, mas eu não sou especialista, eu não sou veterinária, então eu não quero ficar falando sobre isso aqui. Só sei que a doença de Cushing, gente, Cushing, acho que eu tô falando certo, é a doença do cortisol. Então, se o cachorro tem muito cortisol, ele pode se intoxicar o seu próprio corpo, e aí ele começa a ver alguns efeitos no corpo. O ponto é que esses efeitos não batiam com os sintomas que a Bela tinha. Mas, em qualquer forma, eu confiei na veterinária e eu comecei a dar o remédio para diminuir o cortisol da Bela. Ela tomou o remédio por 10 dias e foi aí que tudo começou a acontecer. 10 dias desse remédio para baixar o cortisol, ela virou outra cachorra. Ela perdeu força muscular, ficou apática, ela ficou com o olhinho com nistagma, que é aquele olho para cima e para baixo. E essas coisas foram acontecendo aos poucos, assim, sutilmente, não foi uma coisa pá, aconteceu. Um dia à noite eu vi o olhinho dela assim, foi bem na hora de dormir, então ainda achei que ela estivesse sonhando, não associei alguma coisa neurológica. Nunca tinha tido nada neurológico, então na verdade eu nem sabia que aquilo era uma coisa neurológica. Ela começou a ficar mais letárgica, achei que podia ser efeito do remédio, que ela podia estar se adaptando ao remédio, até que um dia eu saí pra fazer compras pros meus pais na quarentena, porque eu que tô fazendo compra pra eles, e aí eu voltei 1 hora depois, ela tava trançando as pernas. Aí eu levei ela no veterinário pra entender. A primeira suspeita era que ela tivesse tido uma queda de pressão. Enfim, voltou pra casa, ficou em observação e ela começou a ficar cada vez mais fraca, cada vez com esse desequilíbrio. A gente levava ela pra passear, ela caía no meio da rua. Ela queria passear, ela tinha vontade de passear, mas ela se desequilibrava e caía. Nesse meio tempo, eu procurei um outro veterinário para ver se ele achava que a Bela realmente tinha a doença de Cushing, porque eu li os sintomas e os sintomas não batiam com o que a Bela tinha. E essa veterinária falou para mim que ela tinha sido erradamente diagnosticada. Suspendemos o remédio
E ficamos esperando uma melhora, porque afinal de contas podia ser que o cortisol dela tivesse caído muito e que isso só fosse um efeito do remédio. Até que ela tava com uma colite, que eu acho que não tem nada a ver com o quadro dela atual. Um domingo, ela come comida natural, né? Eu dei a comida pra ela e ela teve diarreia. Teve diarreia e dava muita dó porque ela não conseguia sentar pra fazer o cocô, porque ela tava com essa fraqueza, esse desequilíbrio. A gente não sabia exatamente o que era nas patinhas. Na 6ª vez que ela teve a diarreia saiu com sangue. Eu já tava num nível de estresse muito alto, muito grande mesmo. Eu morei muitos anos em São Paulo, quem me acompanha sabe. E aí eu peguei ela e levei pra São Paulo, lá num pet care 24 horas. E chegando lá, ela foi internada, porque ela estava desidratada e estava tendo sangue na diarreia, mas era sangue, água, né? Água com sangue. Eles ficaram preocupados e acharam melhor internar ela. E nesse meio tempo, nesses 3 dias que ela ficou internada, a maior preocupação dos veterinários era o estado neurológico dela. A Bela estava com muitos sintomas neurológicos. Eles achavam, inclusive, que podia ser uma coisa muito mais grave, uma coisa no cérebro dela. E eles ficaram tentando estabilizar ela até rodar todos os exames. Foi feito o exame de fezes para ver se ela não estava com verme, foi feito o exame de sangue para ver se não era doença do carrapato. Até que a gente chegou no endocrinologista mesmo, dessa vez com a especialidade, e ele repetiu os exames endócrinos nela. E o resultado foi que realmente ela não tinha um desvio de cortisol, o cortisol dela responde certinho. Ele estava assim mais alto, mas ele me explicou que o cortisol basal, o cortisol do momento, não quer dizer nada. Ele pode estar mostrando uma outra disfunção do corpo, o que na verdade a Bela tinha e tem, né, e tá tratando com esse diagnóstico, é o hipotiroidismo. Depois de um tempo, ela fez ultrassom da tireoide, a gente descobriu que a tireoide dela atrofiou, ela quase não tem mais tireoide, então ela tava sem o T4 e o T3, ou o T3 e o T4, de novo, não sou veterinária, não sou médica, ela tá sem esses hormônios no corpo dela, a gente não sabe até faz quanto tempo, a gente não sabe exatamente desde quando, mas o ponto é que parece que diminuir o cortisol fez os sintomas aparecerem e ficar mais claro pra gente que ela tava com hipotireoidismo. Não quero ficar aqui falando todos os sintomas do hipotireoidismo, eu acho que tem muito material na internet, material bom de laboratórios, de clínicas. O cachorro pode engordar, o cachorro pode ter letargia, pode ficar em depressão, pode ter muito sono e ele pode ter em um quadro muito mais graves esses efeitos neurológicos que a Bela teve. Assim que foi confirmada, ela começou a receber a reposição hormonal, né, numa dose bem baixinha. E aí essa dose foi aumentando ao longo de 3 semanas e a gente foi vendo uma melhora muito grande da Bela nessas 3 semanas. Ela parou de se desequilibrar, ela parou de trançar as pernas, a gente vê ela mais alegrinha, a gente vê ela mais feliz. Ela voltou a fazer coisas que ela fazia antes, que quando eu trouxe ela pra casa ela não fazia, ela não brincava com os brinquedinhos dela, ela não corria, não seguia a gente pela casa, que é uma coisa que ela faz desde sempre. Então ela foi recuperando e foi voltando a ser a cachorrinha que a gente conhece. Continua dormindo pra caramba, ela tá aqui do meu lado nanando, né, Bela? A gente não sabe direito se a quantidade que ela tá tomando tá adequado. Ela teve o retorno dela agora essa terça-feira para refazer, para ver se tá, né, se a dosagem tá certinha. E aí a gente vai saber se tá alto, se tá baixo, se ela precisa de mais, se ela precisa de menos. O remédio já diminuiu o colesterol e o triglicérides. Esqueci de falar, quando ela foi internada, o triglicérides dela tava 4 vezes o que deveria ser, o normal é 100, ela tava com 400. Isso já foi controlado, ela tá agora com o triglicérides certinho, o colesterol certinho, então ela parou de ter risco de AVC, de qualquer outro risco que ela tinha só por essa gordura no sangue. Foi um quadro grave que a gente nem sabia que era grave, na verdade, mas que se tratado tem muita resposta. Ela vai tomar a reposição hormonal para a vida inteira, então todos os dias ela vai tomar essa pílula que vai substituir a produção da tireoide dela. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu fiquei muito mal essas últimas 3 semanas. Era muito difícil não saber o que ela tinha. Acho que a pior parte é não ter o diagnóstico, né? Primeiro ela foi tratada errada e depois não ter o diagnóstico, ficar esperando, porque
porque infelizmente cachorro é eliminação, né? Cachorro não fala, a gente não sabe se ela tá com uma dor abdominal, a gente não sabe se ela tá com tontura, a gente não sabe. Então cachorro, infelizmente, é por eliminação com base em exame. Só que exame pode significar muita coisa, né? O fato dela ter uma anemia pode significar X, Y, Z. E o fato dela estar com a bradicardia impedia ela de fazer uma ressonância e uma tomografia. O colesterol alto também impedia que ela fizesse uma ressonância e uma tomografia. Então foi mais difícil, né, chegar ao resultado. E eu só quis contar a história dela pra vocês aqui. Eu pensei muito se eu queria contar ou não. De novo, não sou veterinária, não quero que vocês se apoiem nesse caso pra ver a doença do seu cachorro, nada disso. Eu só tô contando a história da Bela aqui pra vocês. Primeiro, pra vocês sempre ficarem muito atentos aos sintomas que os seus cachorros têm. O fato dele estar preguiçoso pode significar sim uma doença. Então, sempre leve seu cachorrinho num veterinário, num bom veterinário. Questione, gente, não esquece de questionar. Não tô aqui duvidando de capacidade de veterinário, pelo amor de Deus, são profissionais, são ótimos profissionais. Eu entendo que a intenção foi boa, eu não acho que foi má fé nem nada do tipo. Mas questione, entendeu? Hoje a gente tem bastante material na internet, então leia bastante material na internet, pergunta, procura uma segunda opinião. A gente procura segunda opinião pra gente, por que a gente não pode procurar segunda opinião para esses cachorrinhos que a gente ama de paixão, né? Eu me arrependo de ter dado o remédio para ela sim, sem questionar, sem perguntar, até com um sexto sentido, sabendo que eu não devia ter dado o remédio, mas por outro lado, foi essa queda de cortisol que mostrou que a Bela estava com hipotireoidismo. Eu não sei até quando ela iria com esse hipotireoidismo se eu não tivesse dado o remédio e se ela não tivesse demonstrado tudo isso, né? Podia ter sido muito mais grave, então tem males que às vezes vêm pro bem. Golden Retriever, Labrador, pelo que eu entendi, tem muita propensão a ter o hipotireoidismo, tá? É uma das doenças que mais afetam Goldens e Labradores. Então, é isso. Se você tem um Golden, não esquece de ficar bem atento a isso, ao colesterol, ao triglicérides e nos hormônios do cachorrinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais informativo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem me acessar, tá aqui embaixo Sabrina Della Torre lá no Instagram. Pode me chamar que a gente conversa, eu conto um pouquinho da minha experiência sem problema nenhum. Bibi, vem cá falar tchau. Você não quer aparecer no seu vídeo? Mas o vídeo é sobre você, como é que você não vai aparecer? Ah, que preguiça. Que preguiça desse Guda. Vamos passear? Vamos passear? Você quer passear? Quer passear? O nosso teste para saber se a Bela tá bem ou não é assim, gente. Pergunta pra ela se ela quer passear. Vamos? Senta aqui pra gente passear então. Senta aqui, senta. Não, Bibi. Fico à disposição. Um super beijo. Tchau, tchau.